Olá, graça e paz, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico e hoje estamos na nossa Escola Bíblica no Lar, no nosso estudo de sempre, de terça-feira, Atos dos Apóstolos. Estamos aí hoje dando mais uma pincelada no capítulo de número 10, dando sequência aí aos nossos amados. Agora é exatamente 9 horas, aliás 8 horas, perdão. E a nossa Escola Bíblica hoje ela traz muitos assuntos interessantes, muitos temas, muitos tópicos interessantes. Eu gostaria que você fizesse parte de tudo isso. Seja bem-vindo, você vai se achegando, vai tomando aí o seu lugar, tá bom? E a gente vai estudando juntos a Palavra de Deus. Agora 9 horas, quase 1 minuto, e conforme você for chegando, vai deixando o seu recado e a gente vai se conversando aí conforme for passando o estudo bíblico, tá bom? Então tá. E entrando aqui no capítulo de número 10, o versículo de número 15, né? A gente já vai entrar no versículo de número 16, mas entrando aqui no versículo 14, no versículo 15, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que quando a palavra do Senhor nos fala ali, expandindo, né? Ou explorando um pouco mais aquela descida daquele lençol, como nós falamos, aquele lençol que representa, né, a graça de Deus e aquilo que o Senhor faria ao longo dos dias, representa então o Senhor juntando e chamando então para o evangelismo, para aquele ato, né, de nós estarmos em plena comunhão, onde o Senhor próprio diz a respeito da impureza, né? E a palavra comum, quando o Senhor diz, não chama de incomum ou impuro aquilo que eu purifiquei, né? Mas ele já falando a respeito, não da purificação simples, mas da purificação através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você percebe que esse acontecimento, ele ocorre ali depois da crucificação, né? Então, ele já havia purificado sim com o sangue precioso derramado lá na cruz, tá bom? Então, o uso da palavra comum, querido, esse uso aí, é um uso no sentido de impuro, né? A palavra do Senhor diz que, na verdade, não só os gentios, né? Não só os gentios, tá? Mas que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu gostaria de olhar aqui um pouco com você a palavra impuro ou imundo, vamos dizer assim. Olha só, olha o que está escrito em Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Olha só o que está escrito, 64, versículo de número 4, livro do profeta Isaías. Diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora continua lendo. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, dos teus caminhos, mas prosseguindo nós nos pecados, tu te irás, como então seremos salvos? Ou seja, mostrando a necessidade da salvação, né? E com certeza ali mostrando também, de certa forma, uma impureza, porque se a pessoa não pode ser salva por si só, então significa que a pessoa própria se mostra como impura também diante de Deus Santo, tá bom? E continua dizendo aqui, olha, somos como o impuro, ou algumas traduções usam a expressão imundo, né? Todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia, murchamos como uma folha e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, mas olha a primeira parte, somos como o impuro, ou somos como o imundo, ou o trapo imundo, ou sujeira, ou seja, mostrando, expondo a condição real do homem. Então, os judeus, de certa forma, eles não poderiam dizer sim, somos puros porque somos a descendência de Israel, né? Somos da tribo tal, de forma nenhuma. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nós entendemos que a partir do momento que o homem pecou lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Todos se tornaram impuros através de Adão. Assim como também todos aqueles que se achegam a Deus através de Jesus também são justificados de seus pecados, tá bom? Então é muito bom assim para a gente estar refletindo, né? Porque existe um povo sim escolhido, mas há uma necessidade sim desse povo se achegar também na graça de Deus, como por exemplo existe um povo eleito,
Porém, essa eleição precisou ser marcada e registrada através do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, tá bom? Então, por 3 vezes essa palavra se repete, né? Reforça, claro, a lição, com certeza, e isso é interessante, sim, claro, o número de repetições se encaixa com o número de mensageiros que vieram à casa de Cornélio. De repente você pode pensar assim, pastor, mas foi uma coincidência. Pode ser que seja, mas foi o mesmo número de repetição, então vamos lá. Então, ao que Deus purificou, ou seja, a visão dos animais imundos ali, como nós já comentamos, sim, claro, né? Eram trazidos do céu, do lençol. Então, você percebe que a purificação ela vem do céu para as nossas vidas, ou seja, Deus ele purifica do céu, não o homem simplesmente se purifica a si mesmo. Ninguém é nada de si mesmo, mas Deus faz com que a pessoa seja. Então, você percebe que os animais desceram, né? E mesmo aos olhos dos homens, eles pareciam impuros, ou seja, então significa que os homens não vão perceber a respeito da pureza, porque isso é algo espiritual, né? Os homens podem olhar e os animais podem continuar parecendo impuros, mas a purificação vem do alto, ou seja, então significa que assim como o véu do alto abaixo foi rasgado, né? E isso foi algo vindo da parte de Deus, assim também nós entendemos que da mesma forma a purificação ela vem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de João que a palavra dele é que nos purifica, ou seja, somos purificados pela palavra através do convencimento do Espírito Santo, né? E dessa comunhão aí que nós passamos a ter com Deus, tá bom, querido? Então, essa visão, claro, dos animais representa então todas as nações, e nós com certeza estaríamos também no meio dessas nações, tá bom? No versículo 17, a respeito da perplexidade, né? Isso é sem saber o que pensar. Eu vou ler para você Atos capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler junto com você, tá? Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia online, Atos capítulo 10, no versículo 17 também da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui com você. Está escrito assim, olha só. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Ou seja, então, esse versículo de número 17 aqui, o que nós entendemos? Esse versículo de número 17 mostra também, né, claro, a perplexidade deles, sem saber o que pensar, ou seja, então ele despertou, né, Pedro despertou essa perplexidade, desse êxtase, esse momento de visão, vamos dizer assim, e Pedro não sabia exatamente como entender e o que viria. Então, o que aconteceu? Então, o Senhor logo na sequência levou Pedro e permitiu que Pedro fosse onde? Na casa de na casa do Cornélio, aliás, na casa de um daqueles supostos que desceram ali juntamente com o lençol, um daqueles que supostamente seriam considerados como impuros também, tá bom? E Pedro, e claro, algumas coisas a mais, né? Pedro iria entender na casa de Cornélio. É por isso que quando muitas vezes o Senhor faz algumas coisas na nossa vida e muitas vezes não entendemos, tá? É bom nós pararmos para refletir no plano e no propósito de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor quer mostrar algo para nós e muitas vezes nós mostramos resistência. Isso não é bom. Por quê? Porque é interessante deixar com que realmente o Senhor possa realmente fazer essa obra, né? Ele possa realmente operar, ele possa realmente fazer aquilo que ele tem programado para fazer, então, para realizar nas nossas vidas, tá bom? E nessa perplexidade aí, né, os representantes de Cornélio, chamando por ele no momento, deram a resposta. Ele então meditava Pedro, refletia sobre as dificuldades que encontrava e perguntava a Deus o que ele queria ensinar com aquela visão. Porque é sempre assim, claro, cada vez que o Senhor traz uma palavra, né, cada vez que o Senhor traz uma visão, o que nós fazemos? Nós perguntamos para Deus, porque em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito, não é isso? Então nós perguntamos para Deus sempre o que o Senhor quer que nós venhamos a entender, né, com essa visão, que o Senhor quer nos ensinar exatamente com essa visão. Tá bom? E o propósito, claro, da visão do Senhor, da palavra do Senhor, é sempre essa, é nos ensinar exatamente alguma coisa, né, com essa visão aí, é sempre nos mostrar alguma coisa aí, tá bom? Então olha só.
E disse-lhe o Espírito Santo, porque Pedro não estava mais em êxtase. Então o Espírito Santo, ele falou a Pedro, ele declarou ali ao apóstolo a respeito da instrução, daquilo que se submetia, aquilo que aconteceria, vamos dizer assim, né? Que Pedro deveria se relacionar com a chegada dos mensageiros, ou seja, então aquilo que nós falamos também a respeito da comunhão, né? Um fala, né? E outro concorda, ou seja, Deus não é Deus de confusão, porque com certeza entre os gentios haveria, claro, um momento de confusão, né? Claro, porque nós entendemos que pelo fato de os judeus não poderem estar frequentando a casa dos gentios. Então, mas aqui o Espírito Santo ele vai confirmando já, né? Então Pedro já está sabendo exatamente ali algumas coisas que lhe aconteceria, e então ele já fica atento exatamente às coisas que ele iria fazer, e também, claro, sabendo que Deus está sendo responsável por isso, né? Deus está preparando todas as coisas, não seria algo da carne, também não seria algo ali do ser humano, de Pedro simplesmente, mas algo ali preparado por Deus para o ensinamento para ele, mas também para os futuros daqueles que ouviriam a pregação do Evangelho, tá bom? No versículo 20 nós encontramos o quê? No versículo 20 nós encontramos o Espírito Santo confirmando a respeito do significado evidente dessa visão, ou seja, Deus ele mostra, claro, que em Cristo, né, a distinção entre o judeu, entre grego e entre gentil, ela não pode existir. Então eu queria ler com você nessa hora o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 28, eu vou ler para você, Gálatas capítulo 3, versículo 28, e olha só, eu vou pegar as referências exatamente agora, tá bom? Juntamente com você aqui, ó. Gálatas capítulo 3, eu vou abrir minha Bíblia online, minha Bíblia é NVI online, no livro, na carta aos Gálatas capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livres, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, significa que essa separação, aquilo que os judeus carregavam, né, consigo, aquela barreira ou aquela separação, né, como se ele estivesse dizendo assim, olha, isso aí não existe mais. Ou seja, por quê? Por que não existe mais? Por causa da graça, então, agora que foi manifesta, né, entre o povo. Então, essa separação, então, não existe mais. Ou seja, agora nós somos um em Cristo, ligados e movidos pelo mesmo Espírito, você entendeu? Então, o Espírito Santo é aquele que une, aquele que liga todas as coisas, né? Aquele que realmente faz, que dá direção ali para tudo e junta. Somos como um corpo ali, unidos por Cristo Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através da redenção na cruz, tá bom? No versículo 20, o que nós encontramos no versículo 20? Lembrando que agora são exatamente 9 horas e 13 minutos, tá? Aliás, eu estou com 9 horas na cabeça, 8 horas e 13 minutos, estamos aí, tá bom? Com o nosso estudo bíblico, Escola Bíblica no Lar, estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro antigo. Não é antigo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro aberto ainda, tá bom? É um livro aberto, como o livro de Apocalipse, é um livro aberto porque coisas vão acontecer, coisas estão acontecendo e coisas ainda vão acontecer. Não é um livro aberto, não é um livro fechado, é um livro aberto. Assim como também o livro de Atos é um livro aberto, a história continua através das nossas vidas, tá bom? Nós passamos a ser discípulos do Senhor e também ser aqueles que são enviados pelo Senhor. Então, Atos dos Apóstolos ainda é um livro aberto e nós somos os personagens daquele livro, né? Desse livro que as coisas estariam acontecendo. Então, esse livro então é totalmente atual, tá bom? E ele faz parte também das nossas vidas, nós precisamos acreditar nisso também, tá bom? Então, tá. Agora, eu quero dizer com você, olha, o versículo de número 20, eu vou ler com você o versículo 20, tá? Eu vou ler com você o versículo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Eu estou passeando aqui na minha Bíblia online, eu não estou deixando ela simplesmente numa passagem só, mas vamos lá. Atos, capítulo 10, versículo 20. Portanto, levante-se e desça, ali ele estava no terraço, né, na parte superior, e desça, e não hesite, ou seja, não se limite, não resista em ir com eles, pois eu os enviei. Ou seja, então você percebe aquilo que nós comentamos, né, que o Senhor, ele não
é um Deus de confusão. Muitas vezes, quando a gente fala a respeito do fato de Deus não ser um Deus de confusão, né? Muitas pessoas dizem, mas como assim? Exatamente por isso. Deus, ele fala e ele confirma. Deus, ele confirma a palavra dele, né? Então, exatamente por isso aí, tá bom? Então, lembrando, olhando para isso, né, que nós entendemos que toda dúvida, claro, iria cair por terra, né? Toda dúvida iria ficar para trás. Então, assim como, por exemplo, antes, Pedro ainda não sabia o que o Senhor estava fazendo, somente na casa de Cornélio iria saber exatamente o que iria acontecer, tanto ele quanto também os mensageiros, porque eles simplesmente foram. Hoje é fácil nós dizermos assim, Pedro, por que Pedro não isso? Por que Pedro não aquilo? Ora, ele não sabia o que ia acontecer. Então, por que nas nossas vidas, quando Deus está fazendo, a gente não isso, a gente não aquilo? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É fácil ler um livro, uma página da Bíblia e dar sugestões porque estamos fora da história. Mas quando nós passamos a ser os próprios personagens daquilo que aconteceria ou daquilo que acontecerá, as coisas funcionam assim bem diferentes, tá bom? Quando nós vamos ser aqueles que vão viver para ensinar os outros, as coisas elas mudam um pouquinho de figura, tá? Então tá. E então Cornélio ali, eles estavam ali, né, agindo em obediência à palavra do Senhor e ao Espírito Santo de Deus que estava instruindo a vida de Cornélio quando ele enviou os mensageiros para a casa de Pedro, chamando ele, aliás, para a casa de Simão Curtidor, chamando Pedro, né? E a visão não seria ali diretamente somente a Pedro, né, mas a visão ela foi confirmada tanto com Pedro como também a Cornélio. Então isso foi se estendendo, né, para que não houvesse dúvida, mas para a confirmação ela viesse a acontecer ali. Então nós entendemos que nós não devemos fazer distinção entre, quando fala aqui em judeus, e gregos e escravos, ele está falando entre qualquer tipo de pessoa, não se faz divisão nem distinção, porque Jesus é aquele que une todas as coisas e todas as pessoas através do seu sacrifício, tá bom? O sacrifício de Jesus foi por todas as pessoas. Deus, ele amou o mundo, amou todas as pessoas, não esse ou aquele, mas todas as pessoas. Planos, propósitos é uma coisa, o amor de Deus foi estendido para todas as pessoas. Isso é bom a gente estar entendendo, tá? E também nós entendemos que dessa maneira, a respeito dessa visão, né, tomando ali, embora tivesse acontecido uma perplexidade, né, Pedro ter se colocado ali e ter ficado perplexo, claro, com essa visão, né? Lembra, claro, né? E também, claro, Pedro ficou perplexo, mas também você percebe, querida, que não foi um sentimento diferente ali do sentimento de Cornélio, né? Pedro ficou perplexo, mas e Cornélio? Cornélio também ficou perplexo com aquilo que aconteceu com ele, né? Porque também Cornélio também não sabia, Cornélio também não tinha ideia a respeito daquilo que aconteceria, tá bom? Então eu vou ler com você aqui também o versículo 22 de Atos, né? Atos, versículo de número 21 e 22. Pedro desceu ali e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. E por que motivo vieram? Então os homens responderam: viemos a parte de centurião Cornélio, ou seja, era um centurião romano, não, nem judeu era, para você entender, era um perseguidor da igreja, vamos dizer assim. E o centurião Cornélio, ele é o homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse aqui na sua casa, viesse chamar você aqui, para que ele ouça o que você tem a dizer a ele. Ou seja, irmão, olha, eu falo uma coisa para você. Cornélio, ele não queria ouvir, me fala isso, Pedro. Não. Ele queria que Pedro dissesse aquilo que Pedro tinha que dizer, ou seja, aquilo que Deus, né, estava disposto a dizer a ele. Ou seja, significa que nós entendemos disso aí, querido? Nós entendemos que o Cornélio, na sua humildade, né, Cornélio, na sua crença, na sua fidelidade a Deus, ele estava disposto a ouvir exatamente aquilo que Deus estava preparado no céu para derramar sobre a vida dele. Então, ele estava simplesmente disposto a fazer a vontade de Deus, era algo mais ou menos assim, tá bom? Então, convidando ali, eu vou ler o versículo 23 agora. Vamos lá, o versículo 23 diz assim: Pedro convidou ali para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. Então não foi assim, eu chego, então nós vamos juntos. Não, no dia seguinte só Pedro partiu com eles, né? E alguns dos irmãos de Jope acompanharam. Ou seja, ele pegou ali testemunhas, claro, porque ele precisava de testemunhas para quando ele voltasse, pelo fato de que eles tinham essa crença juntamente com eles de que os judeus não poderiam se misturar com outro grupo de pessoas. Isso os tornaria impuros, né? Não era digno de misturar ali com outro grupo de pessoas. Você sabe que até os judeus,
para casamento, para outro tipo de relacionamento também. Ele não poderia estar casando com outra pessoa de outra tribo, de outro grupo, mas somente entre os judeus, somente ali entre as tribos, né, as 12 tribos, e somente entre eles o relacionamento poderia acontecer. Por quê? Porque o judeu se percebe de uma raça pura. Você olha para a cara no judeu, meu, você sabe que ele é judeu. O nariz dele é diferenciado, o rosto dele é diferenciado, o olhar dele é diferenciado, meio com um olhar meio fundo. É um judeu, você olha para a cara dele e fala, mas esse cara é um judeu. Então o judeu, ele tem assim hoje claro, houve umas misturanças, mas o judeu assim, ele tem uma característica de judeu. Então a gente entende já justamente por isso que Jesus não queria que ele se contaminasse com outras nações, porém com relação à pregação do evangelho seria algo diferente, porque o Espírito Santo os uniria, eles em Cristo Jesus, né? E o Espírito Santo faria com que eles se tornassem uma só nação ali no mundo espiritual, tá bom? Então diz aí o versículo de número 23, olhando claro para esse versículo 23, nós entendemos que a atitude preparada ali, ela demonstra quanto ele tinha de certeza que a sua visão era real, não era simplesmente um sonho, não era simplesmente um êxtase, simplesmente algo assim de momento pelo fato de ele estar em jejum, não, claro que não, e também que além de ele ter certeza disso e de que Deus estava prestes a responder às suas orações. Então a expectativa dele não era simplesmente se Deus iria responder às suas orações, não, a questão era o que será que Deus vai falar na resposta dessa oração, né, que ele vai liberar sobre a nossa vida. Então essa era a resposta, né? Essa era a expectativa. Então eu vou ler com você aqui mais um versículo 24, versículo 25, eu quero ler aqui com você, e diz assim, olha só: no outro dia chegaram a Cesareia Cornélio e esperavam os seus parentes e os seus amigos mais íntimos que tinham convidado. Versículo 25, Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e ele se prostrou aos seus pés, o adorando. Querido, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito sério. Isso que está acontecendo aqui, querido, é algo muito sério mesmo, e eu gostaria de não gastar, mas de investir uns minutinhos aqui com você, tá? Então Cornélio viu, claro, Pedro era um apóstolo, alguém que estava chegando, né, diante do Senhor, e como nós lemos, essa atitude aqui de Cornélio, né, uma atitude espontânea, claro, mas os parentes de Cornélio estavam lá, também os amigos, os íntimos, os chegados de Cornélio também estavam lá. Então esse grupo aí, o que acontece? Incluía soldados sob o comando romano, ou seja, significa que a parte da corte romana, né, nós entendemos que estava aí. Então alguma coisa, olha só que interessante que o Senhor estava fazendo. Então alguma coisa estava ali prestes a acontecer, porque não era simplesmente qualquer pessoa, porque Cornélio era uma autoridade, mesmo sendo um homem bom, era uma autoridade. Então pessoas que estavam sob a sua autoridade, com certeza estavam ali também, eles deveriam estar sempre com Cornélio. Então com certeza esse grupo incluía tanto soldados romanos, como também pessoas que simpatizavam com ele, seus sentimentos religiosos, né? Porque ele era um religioso, vamos dizer assim, alguém que temia a Deus, vamos dizer assim. E também amigos, claro, da comunidade, alguém que sempre tem, alguém que é autoridade, normalmente ele tem amigos, e como tem, né? E ele, claro, buscou reunir o número de pessoas para que pudesse, nós entendemos assim, tá bom? Não está escrito exatamente, mas nós entendemos, porque quando vem alguém importante na nossa casa, o que a gente faz? A gente quer que outras pessoas também participem desse momento, por ser um momento especial. Então nós entendemos exatamente dessa forma a respeito de Cornélio, tá bom? O fato de ele ter talvez buscado reunir pessoas para estar ali com ele, para participar desse momento, né? E também receber essa luz, vamos dizer assim, que ele estava prestes a receber. Pastor, por que você fala assim? Bom, no próximo versículo, no versículo 26, você vai entender exatamente porque eu estou falando assim, tá? Essa luz que chegaria ali na casa de Cornélio, tá? Então vamos para o versículo de número 26, vamos lá? Vamos ver o que o versículo de número 26 tem a dizer aí para nós? Então tá. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 26, está escrito assim: mas Pedro Cornélio, né, se prostrou diante de Pedro, né, nós lemos assim, né, se prostrou adorando, né, foi isso que nós lemos no versículo 25, não é isso? Foi aí que nós paramos? Foi. Então tá. Então Pedro, ele fez Cornélio, com que Cornélio se levantasse, dizendo: levanta-te
eu sou homem como você. Então você imagina um centurião romano, alguém que tinha autoridade no Império Romano, se encurvar diante de um pescador, que era um pescador na verdade, mas que agora era uma autoridade de Deus. Então você vê o que Deus faz, né? O que o Senhor Deus ele faz. Então nós entendemos tudo isso, né? Ele diz: olha, levante que eu sou homem como você. Ou seja, então qualquer pessoa que não fosse de Deus, querida, qualquer pessoa que não fosse de Deus, diria: não, Cornélio pode me adorar, porque eu andei com Jesus, eu sou o cara, e Deus me usa grandemente. Ó, você até me mandou me chamar. Por que você mandou chamar? Porque eu sou de Deus. Eu poderia dizer assim, como por exemplo muitas pessoas se prostram hoje diante de coisas, e muitas pessoas hoje se prostram diante de objetos que não tem nada a ver com Deus. Porque se fosse de Deus, a pessoa não faria isso, porque de certa forma o Senhor não manda se prostrar, Ele manda muito pelo contrário, Ele manda a gente se colocar na posição de filho de Deus, de pé, né? Não se encurvar diante de coisas de forma nenhuma, mas se encurvar somente diante da autoridade do nome de Jesus Cristo, tá bom? Então ele fez Pedro levantar, fez Cornélio, aliás, se levantar, e fez Cornélio se colocar de pé, mostrando que ele era homem também. Ou seja, significa que ele não deveria receber esse tipo de homenagem ou esse tipo de adoração, como algumas traduções elas dizem, tá bom? E é possível, claro, sim, nós entendemos, né? Nós entendemos até mesmo que Cornélio, talvez ele pretendesse homenagear Pedro de alguma forma, mostrando isso para Pedro como um ser superior. E sempre quando se encontra alguém superior, claro, se fazia isso até mesmo com os reis, né? Com os reis da época. Você percebe que eles se inclinavam diante dos reis, se jogavam no chão. Isso era muito comum, se fazia isso diante de Davi, diante de Salomão, diante de reis da época. Era um comportamento muito comum quando estava diante da autoridade. E Cornélio reconhecia a autoridade de Cristo, aliás, perdão, a autoridade de Pedro, exatamente naquela hora, exatamente naquele lugar, tá bom? E nós entendemos também que Pedro, no entanto, não quis deixar, na verdade, essa coisa acontecer, esse equívoco. O fato de alguém ser homem de Deus não significa que a pessoa deve ser adorada. É claro que não, longe disso, tá bom? Muito pelo contrário, as pessoas de Deus estão aí para servir e não para ser servidos. Entenda muito bem isso, tá? E também não devia, claro, estar adorando principalmente ali a Pedro, mas tendo ele simplesmente como um servo, simplesmente como alguém que estaria ali para ajudar naquele momento, claro, mostrando ali o caminho da salvação, o caminho que ele deveria tomar, o caminho que ele deveria seguir ali para a sua vida, tá? E no versículo de número 27, eu quero ler com você aqui também. Pastor, por que você fica olhando para baixo? Porque eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia aqui. Então vamos para o versículo de número 27, o que diz lá? Conversando com Cornélio, entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ou seja, que tipo de pessoas que nós imaginamos na casa de Cornélio? Pessoas, né, que pudessem ali, claro, estar exatamente com Cornélio. E também não imaginamos que autoridades romanas e soldados romanos também. Ou seja, ao contrário da lei e a pátria judaica, né, Pedro ele entrou ali na casa de um gentil, obedecendo a revelação de Deus, né? Ali com a visão que ele teve no eirado, né? Ali no terraço, né? Nós chamamos assim. E o apóstolo então ele declarou o fato realmente de que ele não podia se associar a um gentil, mas ele estava ali simplesmente por obediência. E o servo de Deus ele vive exatamente dessa forma, exatamente por obediência. Então vou ler com você aqui, em obediência ao nosso estudo aqui, a nossa linha de pensamento, segundo aquilo que Deus nos trouxe. Diz assim o versículo de número 28, diz assim: eles disse: vocês sabem muito bem que é contra a lei um judeu se associar com um gentio, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Ou seja, ele entendeu exatamente o plano do Senhor, ou seja, ele entendeu exatamente aquilo que o Senhor, né, tinha falado, aquilo que o Senhor tinha preparado e programado. Ou seja, então, ele entendeu que nenhum homem
se consideraria, não poderia se considerar, não poderia ser chamado de comum ou de impuro ou de imundo, como é o significado e o original da palavra, tá bom? Então o apóstolo demonstrou aqui que havia aprendido ali com essa visão, ou seja, então aquilo que Pedro não tinha aprendido ali no eirado até então, a princípio, ficou meio sem saber o que aconteceu ou o que aconteceria, então exatamente agora algumas coisas começam a ser reveladas através de acontecimento, isso é legal, mas toda a humanidade fora ali redimida por meio da encarnação, né? Por meio do fato de Jesus se tornar homem. Fala encarnação, na impressão já pensa no espiritismo, né? Claro que não. Fala no fato de Jesus ter se tornado carne, tá bom? É sobre isso que eu estou falando, tá bom? E do sacrifício, da ascensão de Cristo ali quando ele subiu, em Atos capítulo de número 1, 2 fala sobre esse assunto aí, capítulo 2 fala sobre esse assunto aí, tá bom? E capítulo 1, né? Capítulo 2 já fala sobre a descida do Espírito Santo. Então nem mesmo o mais humilde pagão era considerado como um imundo, ou seja, mas os judeus chamavam assim, né? E os judeus eles amaldiçoavam os samaritanos, chamavam eles de comum e de imundo. E você pode ver entre a oração ali do publicano e do fariseu, né? Para você ter ideia. E Deus então ele estava ali disposto a aceitar todos os seres humanos através de João 3,16, como ele fala que derramou e liberou o amor dele sobre todos, e foi isso então que fez com que ele fosse mediante a Jesus Cristo, né? Como que ele fez, ele enviou Jesus Cristo, melhor dizendo, somente o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, como nós lemos, e é um versículo que eu leio muito, eu cito muito em estudos bíblicos, o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que diz que o pecado do homem é o que separa realmente o homem de Deus, né? Não é Deus que separa, mas o próprio pecado que está no homem que faz essa separação, tá bom? Porque Deus não compactua com o pecado, não compactua com o erro, tá? E versículo de número, eu vou ler aqui com você, eu vou comentar um pouquinho também sobre o versículo de número 33. Eu vou ler até o 30 e vou parar lá no 33, tá bom? Porque é a sequência aqui do nosso estudo bíblico. Versículo 30. Cornélio respondeu. Bom, versículo 29 nós não lemos, né? Então tá, vamos lá. Versículo 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem saber qual a objeção, ou seja, o que aconteceria. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar ou por que vocês me mandaram chamar? Pedro perguntou ali para Cornélio e também para aqueles que estavam ali. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se ali diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Amado, isso é tremendo, isso vem da parte do Senhor, tá bom? E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope um Simão, chamado Pedro, e está hospedado na casa de um Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. E assim, claro, ele foi, né? E assim, claro, nós já vimos, né? Já comentamos. Aí versículo 23 vem aí onde nós vamos comentar agora. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bem que você tenha vindo, foi muito bom isso. Agora então estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer a nós. Você entendeu? Você entendeu o recado? Nós estamos aqui, fomos buscar você, porque Deus mandou buscar você, para dizer tudo que Deus mandou você dizer a nós. Irmãos, tem gente que eu comentei esses dias atrás, tem gente que vive na caixinha da promessa, irmãos, buscando resposta, sabe, lisa, buscando respostinha de Deus através de caixinha de promessa, balela, sabe? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ele não estava aqui para ouvir coisas simplesmente aquilo que ele queria ouvir, mas aquilo que ele precisava ouvir. Então é como que dissesse assim: olha, Pedro, fala o que Deus mandou você falar para nós. Nós queremos, estamos aqui com os nossos ouvidos postos e prontos para ouvir. Cara, é tudo que Deus precisa, é tudo que Deus busca, amado, no ser humano, é tudo que o Senhor busca. Isso então é muito interessante a gente poder aprender aqui juntamente com a vida de um homem, né, que era romano, né, e um centurião, né, alguém ali que era a autoridade entre os romanos, da confiança de Roma,
falando todas essas coisas aí, né? Ou seja, a expressão, né, é mera aprovação de uma gratidão verdadeira. Ou seja, nós estamos muito felizes por você estar aqui, então fala. Como quem diz, fala que o teu servo ouve. Estamos aqui, as palavras sugerem, né, que os amigos ali que estavam ali na casa de Cornélio, eles sentiam, claro, tinham o mesmo sentimento, né? Tinha a mesma fé, a mesma esperança e a mesma ansiedade por ouvir alguém que é de Deus estar falando, visto que os judeus estavam ali fugindo constantemente dos romanos. Agora esse convite para esse processo de renovação ali, e essa renovação começando através de Cornélio, tá bom? E quantas pessoas não conheceram Jesus, né, através de Cornélio? E, bom, não vou entrar nesse assunto, mas vamos lá. E versículo de número 34 do livro de Atos, versículo de número 34. Eu quero lembrar você, querido, que agora são exatamente 9 horas e 35 minutos. 9 horas. Onde já começa 9 horas, gente, que eu não sei onde eu encontrei. 8 horas e 35 minutos do dia 13 de outubro de 2020. É o tempo que nós estamos, planeta Terra, Vila Helena, Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, sabe, vai estendendo o negócio aí, cara. Então, sabe, 8 horas e 36 minutos. Há 36 minutos nós estamos aqui trazendo algo da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, estamos aí no versículo de número 34 da palavra de Deus. O assunto que nós estamos vendo aqui a respeito de Cornélio e da aceitação de Cornélio, e também todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, né, e também estavam aí dispostos a aceitar o plano da salvação. E é maravilhoso poder estudar, aprender um pouco a respeito disso, tá? Então essa questão, versículo 34, deixa eu ler primeiro o versículo 34, tá? Daí a gente fala um pouquinho sobre ele, tá bom? Atos capítulo 10, versículo de número 34. Atos 10, 34. Eu vou estar colando diretamente aqui no meu estudo bíblico. Deixa eu colar aqui direto no meu estudo bíblico, a gente lê junto exatamente agora, tá? Exatamente agora. Está escrito assim, olha só. Atos capítulo 10, versículo 34. Então, Pedro, ele começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. O Tiago também fala a respeito desse assunto, o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, muito pelo contrário. O Senhor, ele chama todas as pessoas, sejam elas livres, sejam elas escravas, né? Então essa questão de acepção de pessoas aí não é como um rei, né, que dispensa favores aos seus favoritos. A frase no grego, claro, de uma tradução no hebraico, refere-se a um juiz parcial ou juiz interesseiro. Nossa, o que mais se vê nos nossos dias, meu Senhor Jesus Cristo, são pessoas interesseiras, inclusive até mesmo autoridades, né? Isso é uma vergonha, claro, principalmente para a nossa nação, né, que no nosso país, Brasil, onde nós vemos até mesmo aqueles que seriam pessoas justas, né? Elas parece que são as que mais se corrompem, né? Juízes e autoridades aí que envergonham até mesmo nosso país, nossa nação, né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Então nós entendemos que esse juiz é o juiz perfeito, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, então, ele vira ali no mestre uma ausência, claro, dessa acepção de pessoas. Ele começa a falar dessa acepção de pessoas. Alguém que antes de conhecer Jesus, ele tinha essa acepção de pessoas, né? Até mesmo os discípulos, em momento assim, disseram, quando viram alguém falando da palavra do Senhor: Senhor, tem alguém lá falando do Senhor, mas não está conosco. Quer que mandemos fogo do céu e os consuma? Não. O Senhor disse: não, aqueles que não são contra nós, eles são por nós. Vocês não sabem de que espírito vocês são, sabe? Então o Senhor ensinando ali algumas coisas a eles, mas, né, claro, aos poucos eles foram E olha só que interessante, para alguém que falava dessa maneira e pensava dessa maneira, juntamente com os discípulos, agora já falando a respeito que não há acepção de pessoas, então você vê que houve ali uma mudança radical na vida de Pedro, houve um toque ali, né? Houve um impacto até mesmo na vida de Pedro, e isso aí é muito legal, é muito interessante, é muito bom a gente poder saber que o Senhor, ele faz transformação de pessoas, basta as pessoas quererem ser mudadas, quererem ser transformadas e ter humildade para ser mudado, tá bom, querido? Irmãos,
Deus, aliás, a pessoa ela só muda, irmãos, só é mudar da vida da pessoa quando ela tem humildade, tá? A humildade, irmãos, é o que faz com que a pessoa ela seja mudada, que a pessoa seja transformada. O arrogante, o soberbo, irmãos, não tem mudança, não tem espaço para mudança na vida dele. Sabe por quê? Porque ele acha que ele já sabe tudo, ele já acha que ele é tudo, então ele vai mudar para quê? Né? Então, o arrogante, o soberbo, ele acha que para ele é aquilo mesmo que ele é e aí por diante, tá bom? Então, mas a mudança é justamente para pessoas que são humildes e que realmente querem transformação nas suas vidas, tá bom, querido? Agora eu quero ler com você também o que diz no Evangelho de Mateus. Se você puder abrir sua Bíblia aí, claro, querido, você pode abrir juntamente comigo. Evangelho de Mateus capítulo 22. Depois que você encontrar Mateus capítulo 22, você procura, assim como eu acabei de fazer agora, o versículo de número 16. Mateus capítulo 22, versículo 16. Da palavra de Deus está escrito o seguinte, Mateus capítulo 22, verso de número 16, eu vou ler para você. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos e lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não os deixas se influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Ou seja, então você percebe que Jesus não era influenciado por pessoa alguma, mas ele era influenciado, sabe por quem, querido? Ele era influenciado justamente, querido, pela palavra do Senhor. Ele era influenciado por aquilo que Deus já havia dado, por aquilo que Deus já havia liberado a ele. Ou seja, a influência de Jesus era celestial. Então, Jesus ele não era imparcial, né? Há favoritos, isso aqui. Não, claro que não. Embora o plano tenha sido estendido para Israel, o povo de Deus, porém, ele já tinha um projeto, seus céus já tinham um projeto preparado ali para aqueles que são ali diretamente de Deus, tá bom? Aqueles que eram ali os gentios, onde o plano deveria se estender, tá bom? Então tá. Então o que nós entendemos aqui, querido? O que nós entendemos? Que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Não é difícil entender isso, né? Não é difícil entender isso, que o Senhor não faz acepção de pessoas, tá? Então eu vou ler com você aqui o que está escrito agora. Olha só, querido, agora a gente está há quantos minutos aqui? Deixa eu contar aqui. A gente está há quantos minutos? A gente está há 42 minutos no ar, transmitindo. Agora são 8 horas e 42 minutos, agora não confundir. 8 horas e 42 minutos já, tá bom? E nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, Escola Bíblica no Lar, transmitindo aí diretamente com você. Hoje estamos aí no nosso estúdio, você viu que fundo legal aqui? Estamos no nosso estúdio, né? Hoje nós estamos conseguindo fazer aquilo que nós queríamos, transmitir ao vivo, mas também ali de uma forma bem legal, de uma forma bem interessante, que você pudesse ser abençoado e também ali uma elaboração muito, muito legal para que você pudesse ter uma aparência assim boa, né? Claro. Então tá. 8 horas e 42 minutos e 41 e 45 segundos agora. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Como já disse, Atos capítulo de número 10, vamos aí para o versículo de número 35. Somente o versículo 35? Sim, somente o versículo 35, a gente vai comentar o 36 à parte. Então tá, então deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, NVI, Atos capítulo de número 10, versículo de número 35, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Isso, versículo de número 35 da palavra de Deus. Então tá, eu vou ler com você aqui. Você encontrou aí na sua Bíblia? Atos capítulo 10, versículo 35? Então tá, se você encontrou, tudo bem, tá bom? Se você não encontrou, bom, eu vou lendo aqui, tá? Aí você pode ir procurando aí com paciência, fica tranquilo, fica em paz, tá bom? A gente vai aqui, você vai lendo aí com um tempinho a mais, tá? Atos capítulo 10, versículo de número 35 está escrito assim: mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e que faz o que é justo. Então Deus não faz acepção, porém o Senhor aceita todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que respeita ao Senhor e seus princípios, né? E todo aquele que é justo, sabe? Aquele que é um cara certo, não simplesmente justo por si só, né? Mas além de aceitar o plano da salvação, a pessoa ela aceita, né? Claro, ser justificada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, então o fato de a pessoa ser aceita, né? Não tem mais ali um povo escolhido,
mas ele convida a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas a se arrependerem, a aceitarem o plano da salvação com sinceridade no coração. Não é simplesmente frequentar uma igreja, esquentar o banco de uma igreja. Estamos falando a respeito, querido, de aceitar de coração o plano da salvação, tá bom? O evangelho, e viver ali uma vida íntegra diante do Senhor, tá bom? Nós entendemos que Pedro, ele não proclama a salvação pelas obras, mas sim com que a pessoa realmente venha aceitar a nacionalidade do céu, ou seja, a pátria celestial para si, né? Nenhuma herança, nenhum rito religioso, claro que não. Através da circuncisão. Cornélio, você vai ter que circuncidar. Não, claro que não. Pedro vem falando ali a respeito de um plano da salvação, a respeito daquilo que desceu do céu como regra para as nossas vidas, tá bom? Então tá. E entendemos também que nem herança, né, nenhuma poderia comprar isso, mas o Senhor, ele pagou por cada um de nós. Nós só falamos sobre isso, tá bom? E facilita, claro, a respeito dessa aproximação entre Deus e aqueles que procuram, ou seja, significa que quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos, anunciamos o reino de Deus, o que nós fazemos? Nós facilitamos a chegada das pessoas do evangelho, ou seja, nós facilitamos para que as pessoas elas venham realmente a conhecer o plano de Deus, a conhecer o plano da salvação. Amém, querido? Eu vou comentar aqui mais um versículo com você, mais o versículo de número 36, para a gente fechar então, vamos lá? Então tá, capítulo de número 10, versículo 36 aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler com você, se você puder ler junto comigo também, você fica à vontade, a gente lê junto, tá bom? Atos capítulo 10, versículo de número 36, está escrito o seguinte: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao seu povo, né, ou ao povo de Israel, que fala das obras novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos, ou seja, de um Deus pacificador, né? Ele está falando exatamente sobre isso, não de um Deus simplesmente carrasco, mas de um Deus pacificador, de um Deus que realmente aceita aquele que realmente tem o coração quebrantado para si. Então a palavra, a mensagem ali de boas novas, as boas novas da salvação, como nós entendemos, né? As boas novas da salvação, do evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, esse que nos chamou, né? Esse aí que trouxe essa nova visão para cada um de nós, né? O Senhor de todos, assim como nós acabamos de ler. Então Cristo não é apenas o Messias do povo de Israel, claro que não, mas Ele é o Rei do mundo, Ele é o Rei, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é a paz entre Deus e os homens, tá bom? Eu vou ler com você o que está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 17. Enquanto isso, olha só, lembrando que a inimizade aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A inimizade aconteceu lá no Jardim do Éden quando Adão ele pecou. E o que Adão fez? Adão pecou e trouxe a inimizade ali diretamente de Deus para com o povo, né? Porque o íntimo de Deus era Adão. E nisso aí o que acontece? Acontece que Jesus, o que ele fez? Ele fez o contrário, ele trouxe de volta, né, a aliança. Então essa plenitude, essa comunhão aí diretamente com Deus, tá bom? Isaías capítulo de número 52, né? Ou seja, aqui fala no livro do profeta Isaías, querido, capítulo 52, fala assim, claro, a respeito dessa aliança, dessa comunhão, né? Como que diz assim, dessa paz que Deus trouxe com os homens. Porque muitas vezes nós lemos Isaías, nós lemos diretamente ali no versículo no Isaías capítulo de número 53, é ou não é? Quando a gente vai falar do servo sofredor, quando a gente vai falar do plano de Deus, justamente. Então, quando a gente olha para Isaías, nós lemos, mas bem antes ali do capítulo 53, já começa a falar a respeito do servo sofredor, bem antes. Então, não é simplesmente ali o servo sofredor dito ali em Isaías capítulo 53, mas bem antes já começa a falar sobre esse assunto. Fechando aqui, eu quero ler com você Efésios capítulo 2, verso de número 17. Agora sim eu quero ler com você, tá? Agora eu vou ler com você. Efésios capítulo de número 2, versículo 17 da palavra de Deus. Efésios fica depois de Gálatas, tá bom? Capítulo 2, versículo 17. O que será que está escrito lá? Vamos lá? Vamos conferir junto comigo? Então está escrito assim. Efésios capítulo 2, verso de número 17.
Ele anunciou a paz a vocês que estavam longe da paz e aos que estavam perto, ou seja, significa em todo o tempo, né? E aqui ele continua falando a respeito de um acesso através do Espírito Santo, né? Um acesso ao Pai através do Espírito Santo, no versículo seguinte. Mas a questão é que a parte principal aqui do versículo 17, ele veio anunciando a paz. Quando eu lembrei que eu falei com você agora há pouco, né? Que o homem ele trouxe aí essa inimizade através da desobediência, mas o Senhor Jesus, que Paulo chama de segundo Adão, porque veio também, né? E foi tentado também, mas o Senhor diz aqui exatamente isso, né? Que ele veio trazendo a paz, não veio trazendo a inimizade, mas ele veio trazendo a paz para cada um de nós, tá bom, querido? E nessa paz, aí, nesse evangelho da paz, nós entendemos que essa paz aqui entre Deus e os homens, entre judeus, gregos, gentios e toda a nação, nós entendemos que essa paz só pode ser a paz de Deus, porque os homens, queridos, os homens não são capazes até mesmo de promover a paz, mas quando os homens há alguma promoção de paz, aí nós entendemos que é porque o Espírito Santo ele está envolvido em tudo isso, o Espírito Santo acaba promovendo essa paz, então, tá bom? Então tá. Querido, eu agradeço a Deus grandemente pela sua vida, que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente, e foi muito bom estar aqui com você. Eu agradeço a todos que participaram aqui no nosso canal no YouTube, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Hoje estamos transmitindo novamente pelo YouTube, tá bom? E Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom, querido? Não se esqueça, um abraço para cada um de vocês, um abraço apertado no coração a todos os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus, um abraço bem apertado, bem forte mesmo. Então, lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, o Paulo Vitor vai estar ministrando um estudo bíblico aqui, o Paulo Vitor, tá bom? Ele tem 13 anos apenas, vai estar ministrando um estudo bíblico aqui às 8 horas da noite e hoje a gente vai dar mais uma ajustada no estudo bíblico dele e amanhã ele vai estar ministrando aqui o estudo bíblico às 8 horas da noite ao teu coração, tá bom? Então não perca, amanhã às 8 horas da noite, Paulo Vitor vai estar aqui juntamente com você, tá bom? Querido, como eu estava dizendo, graça e paz, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Até amanhã às 8 horas da noite com o estudo da Palavra de Deus. Shalom, graça e paz, Deus abençoe. Até lá, fica com Deus. Obrigado por permitir que nós venhamos a estar junto com você e pela sua atenção, né? E por você ter aceitado nós aí na sua companhia. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.